Se tem uma parada que eu nunca esqueci na minha vida, foi aquele dia. Um dia que mudou tudo, que me fez questionar até a cor do céu. Tô falando do sumiço do submarino Bauru, um caso que pouca gente conhece, mas que deixa arrepios em quem já ouviu a história. Lembro como se fosse hoje. Naquela época, eu tava metido em umas paradas estranhas, investigando uns mistérios que ninguém queria encarar. Coisas sumindo do nada, pessoas aparecendo onde não deviam, relatos que o governo tentava abafar. E foi assim que o caso do Bauru cruzou o meu caminho. Pra quem não tá ligado, o submarino Bauru era uma nave da Marinha brasileira que sumiu em 1988, lá perto da ilha de Trindade, no meio do Atlântico. Era um submarino de patrulha, nada muito high-tech, mas fazia o serviço direitinho. O problema é que numa noite qualquer ele simplesmente evaporou. Sem gritos de socorro, sem pistas, nada. O que me intrigou foi uma parada. A última mensagem da tripulação. Era um código de emergência, mas com umas paradas estranhas. Uma comunicação toda cortada, cheia de interferência. Mas dava pra sacar uma coisa. Perdemos energia. Algo tá aqui, precisamos subir. E depois disso, silêncio total. Quando comecei a cavar mais fundo nesse caso, sacava que tinha algo de podre. A Marinha fechou o cerco rapidinho, soltando uma desculpa esfarrapada. Problema elétrico e talvez tenha afundado. Mas e os destroços? E os corpos? Foi aí que resolvi ir atrás dos caras que sabiam mais. E foi aí também que comecei a sentir que estava mexendo em vespeiro gigante. Depois que eu resolvi me meter nessa parada, comecei a juntar as poucas informações que tinha. Mas, mano, quanto mais eu cavucava, mais a coisa ficava sinistra. Primeiro de tudo, ninguém da Marinha queria abrir o bico sobre o assunto. Parecia que o submarino Bauru nunca tinha existido. Mas peraí, isso não faz sentido. Porque eu sabia que tinha uns militares daquela época vivos ainda, que podiam soltar o verbo. Foi aí que dei de cara com um ex-oficial chamado Capitão Amaral, um cara que estava na equipe que investigou o caso na época. Marcar um encontro com ele foi complicado. O cara sumiu do mapa depois de se aposentar. Arrumei o contato por um conhecido, que me passou um telefone sem nenhuma garantia de que o cara ia atender. Mas eu arrisquei. Quando liguei, a primeira coisa que ele mandou foi: "Quem te passou esse número?" Expliquei que estava investigando o sumiço do Bauru e que precisava de uma mãozinha. O silêncio do outro lado da linha foi tipo uma eternidade. "Isso não é coisa pra curioso?" "Esquece essa história, parceiro." Mas eu insisti, falei que só queria a real, que a versão oficial estava mais furada que queijo suíço. Depois de um tempo, ele respirou fundo e falou: "Se você realmente quer saber, me encontra amanhã 20 horas no Cais Velho, mas chega sozinho. Quando um ex-militar te manda essa, você já saca que é perrengue na certa." Mas não tinha volta. Naquela noite eu mal consegui fechar o olho, só pensando no que ele podia ter na manga. No dia seguinte, cheguei no Cais Velho, um lugar abandonado, escuro, com o vento uivando entre as estruturas enferrujadas. E foi ali que escutei a primeira bomba sobre o Bauru. O Capitão Amaral brotou do nada, com um casaco pesado e um boné que cobria parte do rosto. Ele acendeu um cigarro e, sem me encarar, soltou: "O Bauru não foi pro fundo por falha técnica. Ele sumiu. Desapareceu sem motivo. E a Marinha fez questão de manter isso na surdina." Fiquei parado, esperando o desenrolar. A última mensagem deles foi censurada. "Você ouviu a versão oficial, né? Mas ninguém te contou o resto." Meu coração disparou. Depois daquela comunicação cortada, teve mais um contato. Um dos tripulantes conseguiu falar algo antes do rádio ser silenciado de vez. E adivinha só o que ele disse? O capitão me encarou e sussurrou: "Eles estão nos cercando." Um calafrio subiu pela minha espinha. Quem seriam esses eles? Piratas? Uma nave alienígena? Ou algo ainda mais doido? Naquele instante, eu soube que estava lidando com algo muito mais pesado do que imaginava. Fiquei ali, congelado, sentindo o vento frio do cais batendo no meu rosto, tentando processar o que o Capitão Amaral tinha acabado de dizer. "Eles estão nos cercando." Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Mas quem eram eles? Antes que eu pudesse perguntar, o capitão deu outra tragada no cigarro. Olhou ao redor como se tivesse certeza de que ninguém estava ouvindo e disse: "Você não encontrará isso em nenhum documento oficial." Mas o Bauru não estava sozinho naquela noite. Meu coração pulou uma batida. "O que você quer dizer?" "Você está dizendo que havia outra embarcação?" Ele balançou a cabeça lentamente. Não era um barco. Não era nada que pudéssemos identificar. O silêncio entre nós ficou pesado.
O capitão parecia relutante, como se tivesse medo de falar mais. A Marinha nos mandou investigar o último ponto onde o submarino foi detectado. Chegamos lá menos de 24 horas depois da última transmissão. E não encontramos nada. Nada, entendeu? Nenhum destroço, nenhum óleo na água, nenhum colete salva-vidas. Era como se o Bauru nunca tivesse existido. Meu sangue gelou. Eu já tinha ouvido falar de navios desaparecendo sem deixar rastros. Mas um submarino? Isso era outra coisa. O que você viu lá? Perguntei. O capitão Amaral esfregou o rosto como se tentasse decidir se me contava ou não. Então ele disse: chegamos exatamente ao ponto onde o Bauru deveria estar. O mar estava calmo, nenhum sinal de tempestade. Mas o sonar do nosso navio começou a captar ruídos estranhos. Sons metálicos, como se algo estivesse se movendo lá embaixo, muito fundo. Mas não era normal, entendeu? Não parecia um motor de submarino, nem de nenhum outro navio. E então, ele parou, deu uma última tragada no cigarro e jogou-o no chão. E então ouvimos um estalo alto, como se algo enorme tivesse quebrado bem abaixo de nós. O mar começou a borbulhar, mas não havia nada visível. O comandante ordenou que saíssemos de lá imediatamente. Quando retornamos à base, eles fizeram todos assinarem um acordo de confidencialidade e esquecerem o que aconteceu. Um arrepio percorreu minha espinha. Você acha que o Bauru foi derrubado? O capitão olhou para mim seriamente. Não acho nada, mas há pessoas que sabem o que aconteceu. Pessoas que nunca falaram sobre isso. Talvez você devesse encontrar uma delas. Ele tirou um papel amassado do bolso e me entregou. Tinha um nome e um endereço rabiscados nele. Esse cara era um dos tripulantes do Bauru, um dos poucos que não embarcaram naquela noite. Se alguém pode lhe contar mais, é ele. Peguei o papel e olhei para o capitão. Por que você está me contando isso agora? Ele suspirou. Porque eu sou velho. E porque eu ainda acordo no meio da noite ouvindo esses malditos barulhos. Meu coração apertou. Olhei para o endereço no papel. Se eu quisesse respostas, esse seria o próximo passo. Mas eu não tinha ideia do que me esperava. Depois daquela conversa com o capitão Amaral, eu sabia que não havia mais volta. Aquele nome rabiscado no papel era minha única pista sólida. E se eu quisesse entender o que aconteceu com Bauru, eu precisava falar com aquele homem. O nome no papel era Antônio Vasconcelos, um ex-tripulante do Bauru. Segundo o capitão, ele deveria ter embarcado naquela noite, mas por algum motivo não o fez. O endereço me levou a uma casa simples nos arredores de Santos, São Paulo. Cheguei lá no início da noite, e a primeira coisa que notei foi que a casa parecia abandonada. Bati na porta. Nada. Tentei novamente. Silêncio. Eu estava prestes a desistir quando ouvi um barulho lá dentro. Um leve rangido, como se alguém tivesse se movido lentamente. Senhor Antônio! Chamei. Silêncio. Foi quando a porta se abriu um pouco. Bem devagar, apenas o suficiente para eu ver um olho espiando pela fresta. O velho parecia assustado. Quem é você? E sua voz estava rouca, cansada. Meu nome é Joilson. Estou investigando o que aconteceu com Bauru. O capitão Amaral me mandou aqui. Seus olhos se arregalaram um pouco. Amaral ainda está vivo? Sim, e ele me disse que você pode ter respostas. Seu Antônio hesitou, então abriu a porta um pouco mais. Entre, mais rápido! O interior da casa era apertado, com cheiro de mofo e cigarro. Ele me levou para um quarto bagunçado, cheio de jornais velhos e garrafas de café espalhadas. Ele se sentou em uma poltrona surrada e acendeu um cigarro com a mão trêmula. Se você veio procurar por isso, é porque já sabe que a história que contaram é mentira. Eu sei que Bauru não teve apenas uma pane elétrica e desapareceu. Ele soltou uma risada sem humor. Falha elétrica? Se fosse só isso, eu não me incomodaria em fugir. Fugir? Essas palavras me deixaram alerta. Fugir do quê? Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para a parede. Quando voltou a falar, sua voz era baixa, quase um sussurro. Dos homens de preto. Daqueles que vieram logo depois que Bauru desapareceu. Um arrepio percorreu minha espinha. Que homens? Seu Antônio deu uma tragada no cigarro e exalou lentamente. Depois que o submarino desapareceu, a Marinha enviou equipes para a área. Mas o que ninguém fala é que os americanos chegaram lá primeiro. Eu congelei. Os americanos? Ele assentiu. 2 navios deles estavam na região, um porta-aviões e um contra-torpedeiro. Quando nossos homens chegaram para investigar, os americanos já haviam escaneado o fundo do mar. Mas sabe o que eles encontraram? Engoli em seco. Nada. Exatamente. Nenhum naufrágio. Nenhum sinal de naufrágio. Mas havia algo
Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Os americanos recuperaram algo do fundo do mar. Algo grande, mas não era Bauru. E nunca soubemos o que era. O silêncio na sala era sufocante. Você acha que eles esconderam alguma coisa? O Sr. Antônio riu, mas seus olhos estavam cheios de medo. Meu Deus! A única parada que sei é que aqueles que estavam querendo saber demais sumiam no nada. Dei um nó na garganta. Aquela situação estava ficando mais sinistra a cada minuto. Essas palavras não saíam da minha cabeça. Quem fez muitas perguntas sumiu. Olhei para o seu Antônio. O cara estava tremendo, quase deixando cair o cigarro. Ele não estava brincando. Se a situação já estava bizarra antes, agora parecia coisa de filme de conspiração. Mas você sabe o que diabos os americanos pegaram? Ele soltou uma risada sem graça. Se eu soubesse, acha que ainda estaria aqui te respondendo? Suspirei frustrado. Antes que eu pudesse insistir, ele continuou. O que eu sei é que um dos mergulhadores brasileiros que foi lá viu algo e simplesmente sumiu. Meus olhos se arregalaram. Como assim sumiu? Seu Antônio apagou o cigarro e me encarou. O nome dele era Maurício Costa. Ele estava na equipe da Marinha que foi investigar o local onde o Bauru desapareceu. Ele foi um dos poucos que desceu até o fundo do mar. Quando voltou, parecia ter visto o próprio capeta. Ficou calado por dias, até que uma noite saiu da base e nunca mais foi visto. Um arrepio percorreu minha espinha. E ninguém foi atrás dele? Foram, mas só encontraram a caminhonete dele na praia. Nada do corpo. Como se tivesse evaporado. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Eu tentava juntar as peças. O submarino desapareceu, os americanos pegaram algo do fundo do mar e um mergulhador que viu isso sumiu. Aquilo não era mais só um naufrágio. Era algo muito maior. Quer saber o que eu penso, rapaz? Seu Antônio quebrou o silêncio. Eu concordei. O Bauru não afundou. Ele foi levado. Levado por quem? O velho apertou os lábios. Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é por quê? Fiquei sem palavras. Estou te contando isso porque já sou velho e não tenho mais medo. Mas você, se fosse você, pensava 2 vezes antes de continuar investigando. Tem coisas que é melhor deixar quietas. Mas já era tarde demais para ficar calado. Eu precisava descobrir mais sobre Maurício Costa. E o que ele viu lá, embaixo antes de sumir. Depois de falar com o Sr. Antônio, eu sabia que não havia mais volta. O desaparecimento do mergulhador, Maurício Costa, era uma peça crucial nesse quebra-cabeça. Se eu quisesse respostas, precisava descobrir tudo sobre ele. Pesquisei nos arquivos da Marinha, mas não encontrei quase nada. Era como se o sujeito nunca tivesse existido. Nenhum registro de dispensa, nenhum histórico oficial. Apenas seu nome aparecia em alguns documentos antigos, sobre operações de busca e salvamento. Alguém fez questão de apagar seu histórico. Mas eu não desistiria. Depois de muita busca, encontrei um nome que poderia me levar até ele. Isabel Costa, irmã de Maurício. Ela morava no interior de São Paulo, em uma cidadezinha esquecida no mapa. Peguei um ônibus e fui procurá-la. Quando cheguei em casa, bati na porta e esperei. Uma mulher na faixa dos 50 anos abriu, com cara de desconfiada. Senhora Isabel? Quem quer saber? Meu nome é Joilson. Estou investigando o que aconteceu com seu irmão. Preciso saber a verdade. Ela me olhou de cima a baixo. Se você veio procurar Maurício, está perdendo seu tempo. Ele está morto há muito tempo. Eu esperava essa resposta, mas sabia que não era toda a verdade. Morto ou desaparecido? Ela ficou em silêncio por um momento, depois abriu a porta. Entre! A casa era simples, com cheiro de café fresco. Ela me levou até a sala e sentou-se em uma poltrona velha. Se você quer saber sobre Maurício, precisa entender que ele nunca mais foi o mesmo depois daquela última missão. O que aconteceu com ele? Ela suspirou como se revivesse um pesadelo. Ele voltou para casa na noite do desaparecimento do submarino. Mas ele não era mais o mesmo Maurício. Era como se tivesse visto algo que não deveria ter sido visto. Ele disse que aquilo ainda estava lá, que o submarino não tinha desaparecido e que estavam tentando esconder a verdade. Aquilo? O que ele quis dizer? Ela olhou para mim com uma mistura de medo e tristeza. Ele nunca me disse exatamente. Apenas disse que aquilo não era deste mundo e que ninguém jamais acreditaria nele. E então, ele desapareceu. Ela assentiu. Naquela noite, ele foi embora dizendo que precisava contar a verdade a alguém. Ele nunca mais voltou. O silêncio pesava na sala. E você nunca tentou procurá-lo? Ela soltou uma risada amarga. Eu tentei, mas a Marinha disse que ele nunca existiu, que eu deveria esquecer. E depois de um tempo, o que aconteceu? Ela abaixou a cabeça.
Comecei a receber ligações anônimas. Pessoas me dizendo para parar de perguntar, que era melhor aceitar que ele estava morto. Um arrepio percorreu minha espinha. Você acha que ele está morto? Ela me encarou por um momento, então sussurrou. Não, acho que ele está se escondendo. Ou preso. Um arrepio percorreu minha espinha. Se Maurício ainda estava vivo, significava que alguém não queria que a verdade fosse revelada. E agora, esse alguém sabia que eu também estava atrás da verdade. Saí da casa da Isabel com a cabeça prestes a explodir. Se o Maurício ainda estivesse por aí, eu precisava encontrá-lo. Mas se ele realmente estivesse envolvido em algo tão perigoso, tinha duas opções. Ou ele estava se escondendo, ou alguém fez questão de sumir com ele. Decidi seguir a única pista que tinha, o último lugar onde ele foi visto. A caminhonete dele foi encontrada em uma estrada de terra perto da praia, a uns 30 quilômetros da base naval onde ele trabalhava. Se havia alguma pista dele, seria ali. Peguei um carro alugado e me dirigi ao local. A estrada estava deserta, cercada por vegetação densa. Parecia o cenário perfeito para alguém desaparecer sem deixar vestígios. Estacionei o carro e comecei a caminhar pela área. O sol já estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados. O silêncio ali era perturbador, como se até o vento evitasse aquele lugar. Foi então que avistei. No meio da vegetação, quase escondido pela folhagem alta, havia um pedaço de metal enferrujado. Me aproximei e limpei a poeira. Era uma placa da Marinha do Brasil. Meu coração disparou. O que raios aquilo fazia ali? Peguei o celular e comecei a fotografar, mas antes que eu pudesse raciocinar, ouvi um barulho atrás de mim. Passos! Me virei rapidamente. Na trilha, 2 homens pararam a poucos metros de mim. Vestiam roupas escuras, óculos escuros e tinham uma postura que só militares ou seguranças de elite possuem. Um deles deu um passo à frente. Você não deveria estar aqui! A voz dele era firme, sem emoção. Senti um arrepio na espinha, mas tentei manter a calma. Estou apenas fazendo uma reportagem sobre o submarino Bauru. Nada demais. Ele esboçou um sorriso, mas sem nenhum traço de humor. Seria melhor você deixar essa história de lado. Pessoas curiosas acabam se metendo em problemas. O outro homem tirou um rádio e disse algo que não conseguia entender. Minha mente já gritava que aquilo iria dar problema. Eu precisava sair dali. Agora. Fiz a única coisa que veio à mente. Virei e corri. Ouvi os passos deles atrás de mim, rápidos e pesados. Meu coração batia descompassado no peito. A estrada ainda estava distante, mas eu não ia deixar aqueles sujeitos me pegarem. De repente senti um impacto no ombro. Algo me atingiu e me jogou no chão. Caí com força, com o gosto de terra na boca. Antes que pudesse reagir, um dos homens já estava em cima de mim, pressionando meu rosto contra o chão. Eu te avisei, cara. Há coisas que é melhor não descobrir. Senti um pano cobrindo meu nariz e boca. Um cheiro forte e enjoativo. Meu corpo ficou fraco. Minha visão escureceu. A última coisa que ouvi antes de apagar foi uma frase sussurrada. Agora você vai conhecer a verdade. Acordei com a cabeça latejando e um gosto amargo na boca. Meu corpo estava mais pesado que um elefante em cima de uma formiga. Aos poucos, minha visão foi clareando. Teto de metal. Uma lâmpada que mais parecia uma discoteca ambulante. O cheiro de ferrugem e óleo no ar era mais forte que um perfume barato de banheiro público. Tentei me mexer, mas meus pulsos estavam amarrados a uma cadeira como se eu fosse um bicho sendo preparado para um ritual macabro. Eu estava encrencado até o último fio de cabelo. Respirei fundo, tentando manter a calma. Foi aí que percebi que não estava sozinho. Na minha frente, um homem de terno cinza me encarava como se eu fosse um inseto prestes a ser esmagado. Ele parecia ter uns 50 anos, cabelo impecável, olhar frio como o inverno na Sibéria. Não era militar, era algo ainda pior. Você está indo longe demais, Joilson. Minha boca estava tão seca que parecia um deserto, mas forcei um sorriso nervoso. Que recepção calorosa! Onde diabos estou? Ele ignorou minha pergunta e continuou com aquela voz sinistra. Você quer respostas sobre o Bauru, certo? Assenti, com um nó na garganta. Então me diga, até onde você está disposto a ir? Porque essa história pode custar mais do que você imagina. Se fosse apenas uma lenda, vocês não estariam tão preocupados, não é mesmo? Ele soltou uma risada leve, mais assustadora que um palhaço em um filme de terror. Você é esperto, mas há coisas que não podem ser reveladas. E o que aconteceu naquele submarino é uma delas. Meu coração batia mais rápido que um carro de Fórmula 1. Então vocês sabem o que aconteceu. Ele se inclinou um pouco, apoiando os cotovelos na mesa entre nós,
como se estivéssemos em uma mesa de pôquer mortal. Nós sabemos o suficiente para garantir que nunca será descoberto. Um silêncio pesado pairou no ar, mais tenso que uma corda de violino. Meu cérebro processava rápido, tentando decifrar o que estava acontecendo. Se eles me pegaram, significava que eu estava perto demais da verdade. Mas então, o que diabos realmente aconteceu com o Bauru? Engoli seco e resolvi arriscar. Foi algo que o submarino encontrou, não foi? Ele me encarou sem expressão, como se estivesse decidindo meu destino com um simples olhar. A conversa acaba aqui. Ele fez um sinal com a cabeça. Senti mãos me segurando pelos ombros, mais firmes que um abraço de urso. Antes que eu pudesse reagir, uma agulha afiada entrou no meu pescoço como se eu fosse um porco sendo preparado para o abate. O ambiente começou a girar. Minha visão ficou turva, mais embaçada que um vidro de banheiro após um banho quente. As últimas palavras que ouvi foram um sussurro dele. Esqueça o Bauru. Então tudo ficou escuro como a noite mais escura. Cara, eu acordei num lugar que parecia saído de outro universo. O cheiro de ferrugem e óleo tinha evaporado, dando lugar a uma brisa fresca, levemente salgada, como se eu tivesse sido teletransportado para a beira-mar. Minha cabeça parecia um tambor de guerra, e meus olhos estavam mais pesados que uma tonelada de tijolos. Quando finalmente consegui focar, percebi que estava largado num banco de praça, no meio do nada. Meu corpo estava ileso, sem nenhum arranhão, mas algo estava definitivamente fora do lugar. Eu não conseguia me lembrar de nada. O pânico começou a me consumir. Tentei cavar fundo na memória, buscando qualquer vestígio do que tinha acontecido. Como diabos eu tinha ido parar ali? O que tinha rolado? E então, flashes começaram a invadir minha mente. O cara de terno cinza, a sala de metal, o submarino, o Bauru. Alguém tentou apagar minha memória, mas não conseguiram apagar tudo. Deslizei a mão nos bolsos à procura de alguma pista. Meu celular tinha evaporado, mas no bolso interno da jaqueta, encontrei algo que não recordava de ter guardado. Um pedaço de papel dobrado. Com as mãos tremendo como vara verde, desdobrei o bilhete. E o que estava escrito ali fez meus cabelos se arrepiarem. Procure pelo Maurício Costa, ele está vivo. Alguém dentro dessa conspiração queria que eu descobrisse a verdade. Joguei o papel de volta no bolso e respirei fundo. Se o Maurício ainda estava respirando, ele era a chave para desvendar esse mistério. Mas como diabos eu ia encontrá-lo? A Marinha jurava que ele nunca existiu. A irmã dele não tinha notícias dele há anos. Eu precisava de ajuda. Chamei um táxi e rumei direto para a casa do seu Antônio, o velho ex-militar que já tinha me dado um toque antes. Se alguém soubesse de um atalho nessa história, seria ele. Quando cheguei lá, bati na porta. Nada. Bati de novo. O silêncio começou a me deixar com um pressentimento ruim. Forcei a porta e ela se abriu sem resistência. A sala estava escura, apenas um abajur fraquinho aceso num canto. Mas seu Antônio não estava em lugar nenhum. Me aproximei devagar. Um cinzeiro transbordando de cinzas, como se ele tivesse fumado uma caixa de cigarros. A xícara de café ainda tinha líquido. Algo tinha acontecido com ele, e não fazia muito tempo. Foi então que eu vi, no chão perto do sofá, um bilhete todo amassado. Peguei rápido e desdobrei. Só 2 palavras estavam escritas. Atrás de você. Meu coração congelou. Senti uma presença. Antes que eu pudesse reagir, um braço de ferro me envolveu o pescoço por trás e tudo ficou preto de novo. Acordei com a visão turva de novo, mano. Mas dessa vez estava tudo diferente, saca? O cheiro no ar era de mofo e sal, uma vibe sinistra. O ambiente úmido, com goteiras pingando e um eco leve, parecia que eu estava em algum lugar subterrâneo e fechado. Tentei me mexer, mas estava tudo amarrado, braços e tornozelos presos. Minha cabeça estava latejando, mas eu precisava manter a calma. E aí ouvi passos. Alguém se aproximando. A porta rangeu e uma luz forte invadiu o cômodo. Meus olhos custaram a se ajustar, mas quando vi quem era, meu coração quase parou. Era o Maurício Costa, mano. O mergulhador sumido, o cara que diziam que nunca existiu. Ele estava ali na minha frente, mas algo estava errado, sinistro. O cara estava com olheiras profundas, cabelo bagunçado, barba por fazer. E os olhos, mano, os olhos dele não eram de uma pessoa normal. Eram de alguém que viu o inferno de perto. Ele me encarou por um tempo, mano. E então soltou. Você não devia ter se metido nessa história, mano. Minha garganta estava seca, mas arrisquei. Se eu tô aqui é porque tem algo pesado rolando. Me conta o que aconteceu com o Bauru. Ele riu, mas era uma risada amarga, cansada. Acha que tá preparado pra saber? Acha que aguenta essa parada? Cheguei até aqui, então me solta a real.
Ele suspirou, passou a mão no rosto e se sentou numa cadeira velha na minha frente. Tirou um cigarro amassado do bolso e acendeu. O silêncio entre a gente era pesado, mano. E então ele começou a falar. O Bauru não devia ter voltado à superfície, mano. O que a gente encontrou lá embaixo era algo que não devia ser mexido. Eu prendi a respiração. O que encontraram? Ele olhou para o chão, tentando organizar as ideias, e então me encarou, falando algo que gelou meu sangue. O Bauru não afundou sozinho, mano. Ele foi puxado. Puxado por quem? Ele soltou a fumaça devagar e respondeu. A gente nunca soube ao certo, mas aquilo não era humano. Meu coração disparou. O que você viu lá embaixo, Maurício? Ele apagou o cigarro, levantou e foi até a porta. Antes de sair, olhou para mim e mandou. Se eu te contar, você nunca mais vai dormir em paz. A porta se fechou, me deixando sozinho com meus pensamentos e um medo que nunca tinha sentido antes. Mano, eu fiquei sozinho naquele porão úmido, tentando processar o que o Maurício tinha acabado de dizer. O Bauru foi puxado para o fundo, por algo que não era nem de longe humano. Minha mente girava em círculos, tentando absorver a gravidade da situação. Se aquilo fosse verdade, explicaria o desaparecimento da embarcação e o silêncio ensurdecedor da marinha. Mas que tipo de criatura poderia ser capaz de algo assim? Antes que eu pudesse continuar raciocinando, ouvi um barulho ecoando na porta. Passos apressados se aproximavam. A tranca girou e a porta se abriu de repente. Era o Maurício, mas dessa vez ele não estava calmo como antes. O desespero transbordava de seus olhos. Precisamos sair daqui, agora. Ele veio até mim e começou a desamarrar minhas mãos e pés com uma agilidade impressionante. O que está acontecendo? Perguntei ainda atordoado. Eles sabem que você está aqui. Se te pegarem de novo, não vão hesitar em acabar com você. O tom de voz dele era tão grave que senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Ele terminou de me soltar e me puxou pelo braço. Anda logo, tenho pouco tempo para te revelar a verdade. Saímos por um corredor escuro com as paredes descascadas e úmidas. Pelo cheiro intenso de maresia, parecia que estávamos em algum tipo de bunker secreto perto da costa. Subimos uma escada de metal e paramos diante de uma porta de aço. Maurício colocou o ouvido contra ela, respirou fundo e então a abriu lentamente. Finalmente estávamos do lado de fora. A brisa salgada chicoteou meu rosto e o som das ondas quebrando me fez perceber onde estávamos. Uma construção abandonada perto do porto. Ao que tudo indicava, ele usava aquele lugar como esconderijo. Mas não havia tempo para apreciar a paisagem. Maurício me puxou para trás de um velho container. Escuta bem, porque não vou repetir. Ele sussurrou. Eu assenti, pronto para ouvir o que viria a seguir. Ele respirou fundo e então soltou. Quando o Bauru desceu naquela última missão, algo terrível aconteceu. Estávamos explorando uma área onde se dizia que haviam destroços de uma embarcação da Segunda Guerra. Mas quando chegamos lá embaixo, não era um navio. Era algo muito, muito pior. Meu coração disparou em desespero. Pior? Como assim? Ele me encarou, seus olhos refletindo puro terror. Era como se o oceano tivesse ganhado vida e estava nos observando. Uma sensação arrepiante percorreu todo o meu corpo. Maurício continuou. O sonar entrou em pane. O sistema elétrico começou a falhar. E então, começou a nos puxar, como se fôssemos presas em uma armadilha mortal. Minha respiração ficou pesada, tentando assimilar toda aquela informação. E os outros tripulantes viram? Ele assentiu, com uma expressão sombria no rosto. A maioria não teve tempo de reagir. O submarino começou a afundar rapidamente. Um caos absoluto se instalou. Gritos, alarmes ensurdecedores, luzes piscando. O comandante tentou reverter a situação, mas era tarde demais. E onde diabos você arranjou esse superpoder de sobreviver? Maurício desviou os olhos, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Não faço ideia. Tudo o que lembro é de um clarão, um estrondo ensurdecedor e do nada. Eu estava na superfície, completamente sozinho, flutuando no meio do oceano. O silêncio entre nós era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. E o submarino? Perguntei com um arrepio percorrendo minha espinha. Ele engoliu em seco. Desapareceu sem deixar rastro. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Maurício segurou meu ombro com firmeza. Agora você está ciente, mas saiba que isso te coloca em uma situação perigosíssima. Eles querem manter essa história enterrada e farão o que for preciso para garantir isso. Foi nesse momento que ouvimos passos se aproximando rapidamente. Maurício arregalou os olhos, o medo evidente em sua expressão. Eles estão aqui.
Ele me empurrou para um beco estreito. Corra, Joelson! Se te pegarem, você será mais um desaparecido. Sem hesitar, eu disparei em direção à única saída visível. Atrás de mim ecoavam vozes, ordens sendo gritadas, passos pesados se aproximando com rapidez. Mas eu não podia parar. Era crucial sair dali e revelar essa história para o mundo. Eu corri como se minha vida dependesse disso. Os passos atrás de mim ficaram mais próximos. Vozes abafadas davam ordens. Eles estavam armados. O coração martelava no peito. Meus pulmões queimavam. Mas eu não podia parar. Dobrei uma esquina, tropecei num pedaço de madeira e quase caí. Mas segui em frente. O beco era apertado, fedendo a sal e ferrugem, com paredes descascadas e velhos contêineres empilhados. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava sair dali. Então, um estampido. Tiros! A bala ricocheteou na parede ao meu lado. Meu corpo agiu antes da minha mente. Me joguei para trás de um contêiner e segurei a respiração. Os passos diminuíram. Eles estavam procurando. Se me achassem ali, era o fim. Foi então que ouvi algo. Um barulho sutil, quase imperceptível, vindo do lado oposto. Uma batida fraca, 3 vezes seguidas. Toquei o container ao meu lado. Estava levemente aberto. Sem hesitar, deslizei para dentro e puxei a porta com cuidado. O espaço era apertado, mas ali dentro estava escondido. Os passos passaram pelo beco. Pararam. Um dos homens murmurou algo no rádio. Segurei o fôlego. Nada por aqui. Ele deve ter corrido pro porto. Mais um som de rádio. O outro já era. Confirmado. Meu sangue gelou. Maurício. Mordi os lábios, segurando a raiva. Eles tinham pego ele. Talvez matado. Fechei os olhos e segurei a onda. Se eu fizesse qualquer coisa precipitada, seria o próximo. Os passos foram sumindo. Esperei mais alguns minutos até que o silêncio reinou. Então, bem devagar, empurrei a porta do container e saí. O beco estava vazio. Mas o peso da situação ainda pairava no ar. Eu precisava sair dali e entender o que fazer. Peguei um caminho por trás dos galpões, evitando qualquer movimento estranho. Depois de alguns minutos, alcancei uma avenida mais movimentada. Me misturei na multidão. Agora eu era um alvo. Precisava desaparecer, e rápido. Foi então que lembrei do bilhete que encontrei antes. Procure pelo Maurício Costa, ele está vivo. Alguém dentro desse esquema sabia da verdade e queria que eu chegasse até aqui. Mas agora que Maurício foi pego, eu era a única pessoa que restava para contar essa história. Só tinha uma coisa a fazer: descobrir quem mais sabia sobre o submarino Bauru. E eu já tinha um nome em mente: o comandante Rodrigues. Ele era o oficial que chefiava a missão na época. Depois do desaparecimento do Bauru, ele se afastou da Marinha e sumiu da mídia. Diziam que ficou paranoico. Se alguém ainda sabia algo sobre essa história, era ele. Só tinha um problema: Rodrigues estava desaparecido há mais de 10 anos. Eu sabia que não dava para encarar a família de volta. Se me achassem, eu estaria mais ferrado que parafuso enferrujado. Subi num ônibus qualquer. Sentei no último banco e fiquei lá só vendo a cidade passar pela janela. Minha mente estava fervilhando de dúvidas. Quem foi o engraçadinho que deixou aquele bilhete? O que diabos rolou com o Bauru? E o mais crucial, Rodrigues ainda respirava? Se ele tivesse alguma informação, eu precisava caçar o cara. Depois de um tempão no ônibus, desci perto do Mercado Central. Parei numa banca, comprei um boné e uns óculos escuros só para tentar confundir qualquer olheiro. Agora, eu estava na caça de um computador. Nem pensar em pesquisar nada no meu celular. Se rastreassem aquilo, seria como dar um mapa para o meu próprio sequestro. Fui até uma lan house jurássica, daquelas que ainda tinha monitor de tubo e teclado que parecia um tambor de guerra. O lugar cheirava a cigarro e suor, mas era o local perfeito. Busquei pelo comandante Rodrigues. As primeiras páginas eram só notícias antigas. Ele era um militar respeitado, conhecido pela disciplina e lealdade. Até o sumiço do Bauru. Depois disso, a coisa mudou de figura. Histórias de paranoia, perseguição, um sumiço repentino da Marinha. Uma matéria falava que ele passou os últimos anos numa casa isolada, num vilarejo de pescadores a algumas horas de distância. Mas não tinha mais nada. Nenhuma foto recente, nenhum boato novo. O cara era um fantasma. Mas aí, enquanto eu deslizava a página, um detalhe me chamou a atenção. Rodrigues não evaporou sozinho. De acordo com um artigo de um blog sinistro, um dos antigos oficiais do Bauru tinha sido visto com ele antes do sumiço. O nome do cara? Silvio Matos. E ao contrário do comandante, Silvio ainda respirava. Tinha um endereço. Era a única pista que eu tinha. Saí da lan house e peguei outro ônibus. Agora era a hora de encontrar o sujeito.
Se Silvio guardasse algum segredo, essa história ia dar uma reviravolta daquelas. Que diabos era o endereço de Silvio Matos? Era em uma parte suspeita da cidade, um bairro antigo com ruas estreitas e mal iluminadas. Se ele realmente estivesse lá, eu tinha que me mover rápido. Peguei um táxi e desci a 2 quadras do local. Eu tinha aprendido a ser cauteloso. A casa dele era uma estrutura baixa, com um pequeno portão de ferro enferrujado e janelas cobertas com cortinas grossas. Tudo ao redor parecia abandonado. Aproximei-me lentamente. Toquei a campainha, nada. Toquei novamente, silêncio absoluto. Meu pressentimento me disse que algo estava errado. Então fui até a lateral da casa e tentei espiar por uma fresta na cortina. Foi quando eu vi. Alguém tinha estado lá. Cadeiras estavam viradas, papéis espalhados no chão. Parecia que o lugar tinha sido revistado às pressas. Respirei fundo. Se alguém já tivesse estado lá, Silvio poderia estar morto ou fugindo. Olhei em volta. O silêncio era quase assustador. Apenas o vento farfalhando as árvores e um cachorro latindo ao longe. Mas eu senti que não estava sozinho. Voltei para a porta da frente e bati com mais força. "Silvio, preciso falar com você!" Eu disse em voz baixa, mas firme. Nada. Mas então, ouvi um barulho. Um som fraco vindo dos fundos da casa. Meu coração disparou. Alguém estava lá. Andei lentamente pela lateral da casa, tentando não fazer barulho. Aproximei-me da cerca de madeira e espiei pela esquina. E foi então que eu vi. Um homem magro, com cabelos grisalhos e olhos arregalados, tentando pular o muro. "Silvio!" Eu gritei. Ele congelou. Virou o rosto para mim. Seus olhos se encheram de medo. "Quem é você?" Sua voz saiu rouca. "Preciso saber a verdade sobre o submarino Bauru." Por um momento ele ficou parado. Então ele murmurou. "É tarde demais." Antes que eu pudesse responder, o som de pneus cantando no asfalto quebrou o silêncio. Um carro preto apareceu na rua e parou abruptamente. As portas se abriram. Homens de terno saíram rapidamente. Eles estavam lá para apagar as evidências. Os olhos de Silvio se arregalaram e ele tentou pular o muro. Mas era tarde demais. "Cora!" Ele gritou para mim. Mas eu não ia correr. Não agora. Se aqueles caras queriam acabar com Silvio, era porque ele sabia de algo grande. E eu ia descobrir o que era. O tempo parecia desacelerar. Os caras de terno avançavam, armas nas mãos. Silvio ainda tentava pular o muro, mas suas mãos tremiam. Eu precisava agir. Agora. Corri até ele. Puxei-o pelo braço e o joguei para trás de uma pilha de caixotes velhos. No instante seguinte, os tiros começaram. Os estilhaços voavam. A madeira explodia ao nosso redor. Eles não estavam ali para conversar. "Temos que sair daqui!" gritei. Silvio me olhou com desespero. "Eles vão nos matar?" Eu já sabia disso. O portão dos fundos da casa estava entreaberto. Se corrêssemos, talvez conseguíssemos despistar os caras. Puxei Silvio pelo braço e disparamos na direção da saída. O som dos tiros ecoava pela noite, mas conseguimos alcançar a rua lateral. Precisávamos de um carro. Foi quando eu vi. Uma caminhonete velha estacionada, chave ainda na ignição. Alguém tinha sido descuidado ou estava por perto. "Entra!" gritei. Silvio não pensou 2 vezes. Eu pulei no banco do motorista, girei a chave e o motor roncou. No retrovisor, vi os homens saindo da casa e correndo em nossa direção. Pisei fundo. A caminhonete derrapou no asfalto e disparou pela rua. Os faróis do carro preto surgiram atrás de nós. Silvio tremia no banco do passageiro. Eu sabia que ele precisava falar. "O que diabos aconteceu com o Bauru?" perguntei, os olhos fixos na estrada. Silvio respirou fundo, as mãos apertando o painel. "Eles mentiram. O submarino nunca foi só um projeto militar comum." Olhei para ele. "Então, o que era?" Ele hesitou. Mas antes que pudesse responder, o carro preto bateu na nossa traseira. A caminhonete balançou violentamente. Eu segurei o volante com força. Eles estavam tentando nos jogar para fora da estrada. "Fala logo, Silvio." Ele passou a mão no rosto suado e então disse. "O Bauru afundou, sim, mas ele foi encontrado." Meu coração parou por um segundo. "Como assim?" Ele estava intacto, mas sem ninguém dentro. A caminhonete balançou de novo. Silvio agarrou o painel. Eles queriam esconder isso. Os corpos nunca foram encontrados. O submarino parecia ter sido abandonado de dentro para fora. Meu sangue gelou. "Você está dizendo que eles sumiram do nada?" "Não sei o que aconteceu, mas Rodrigues sabia. E foi por isso que ele desapareceu." As palavras dele mal tinham acabado de sair quando o carro preto bateu novamente. O veículo rodopiou na pista.
Tentei controlar, mas era tarde. Saímos da estrada e capotamos. O silêncio. Depois do caos, acordei com a cabeça latejando, o gosto metálico de sangue na boca. O carro estava virado, vidros quebrados. Meu corpo doía inteiro. Olhei para o lado. Silvio não estava lá. Me arrastei para fora, minha visão turva. Os faróis do carro preto brilhavam na escuridão. 2 homens estavam ali. Um deles segurava uma arma. Era para você ter parado de cavar, Joilson. Minha respiração falhou. Eles iam me matar. Mas então, um som inesperado. Sirenes. As luzes vermelhas e azuis piscavam, iluminando a estrada como se fosse um show de rock. As viaturas surgiram como se tivessem brotado do chão. Alguém chamou a polícia, mas quem seria capaz de fazer isso? Os homens hesitaram, como se estivessem prestes a enfrentar um dragão. Depois, sem mais delongas, entraram no carro e desapareceram na noite como se fossem fantasmas. Eu caí de joelhos, exausto, sentindo como se tivesse corrido uma maratona. Estava vivo, mas Silvio, ele simplesmente evaporou, como o bauru que some do prato. Após aquela noite, mergulhei de cabeça em uma investigação frenética, mas não encontrei mais do que umas migalhas do mistério, que envolvia o submarino Bauru. Rodrigues nunca foi encontrado, como se tivesse sido engolido pelo mar. E Silvio desapareceu sem deixar rastros, como se fosse um ninja das profundezas. Oficialmente, o caso foi arquivado como um acidente no mar. Mas eu sabia no fundo da minha alma que aquilo não passava de uma cortina de fumaça. Algo sinistro aconteceu naquele submarino, algo tão obscuro que jamais seria revelado ao público. E agora, eu me via envolvido nesse segredo sombrio, como se fosse parte de um filme de suspense.